Olá, sejam bem-vindos ao canal Oncologia Genética. O assunto de hoje é um tema recorrente aqui no consultório. Cada vez mais eu recebo pacientes tentando entender se a sua história familiar de câncer pode afetar as suas chances de ter a doença e as chances da sua família também. É por isso que eu vou explicar nesse vídeo como a sua história familiar pode influenciar nos seus riscos de ter câncer e também quais são as informações importantes que você precisa buscar no seu histórico familiar e, é claro, como que você pode utilizar a sua história familiar para te ajudar a se prevenir e evitar que o câncer possa chegar tanto para você quanto para a sua família. Meu nome é Roberta Galvão, eu sou oncologista, especialista em oncogenética e através da genética eu quero ajudar você a tratar e principalmente a se prevenir contra o câncer. Se você já se perguntou se a saúde da sua família pode impactar a sua, esse vídeo é para você. A maioria dos pacientes se assusta quando eu falo que apenas 10 a 20% dos tumores podem ser por alguma causa genética hereditária. E isso é interessante porque, na maior parte das vezes, as pessoas pensam que uma vez que o câncer acontece na sua família, com algum parente, principalmente um parente próximo, as suas chances de desenvolver a doença são muito grandes, ou mesmo eles acham que não tem jeito, em algum momento vai desenvolver o câncer durante a vida. O câncer pode acontecer com maior frequência em algumas famílias por 3 causas distintas. A primeira delas é óbvio quando o câncer é hereditário, quer dizer, ele acontece pela presença de alguma mutação genética hereditária, que é passada de pais para os filhos, de geração em geração. Nesses casos, as pessoas que têm a mutação genética hereditária realmente têm um risco muito elevado de desenvolver a doença durante a vida, mas existem medidas para reduzir esse risco através da oncogenética. A segunda causa é porque algumas famílias compartilham os mesmos ambientes, os mesmos comportamentos, as mesmas exposições ocupacionais. Por exemplo, o cigarro, várias pessoas fumam, ou o tabagismo passivo, o uso de bebida alcoólica, comportamentos como sedentarismo, a obesidade, que é um importante fator de risco, a alimentação, ou mesmo infecções como a infecção por H. pylori, uma bactéria presente no estômago que pode estar associado ao risco de câncer de estômago. E a terceira causa é quando a gente tem vários casos de câncer na família apenas por uma coincidência e um não tem necessariamente relação de risco com o outro, apenas porque algum parente fuma, o outro não, então um tem maior risco de desenvolver o câncer e o outro não. Cada um desses padrões de história familiar afeta seu risco de câncer de diferentes formas e de diferentes magnitudes. É por isso que é importante obter informações específicas sobre o seu histórico familiar de câncer. Quais são essas informações que você deve buscar? Então, algumas características vão sinalizar que talvez o câncer pode ser hereditário, como por exemplo, quando o câncer acontece o diagnóstico numa idade jovem, quando tem múltiplos casos do mesmo tipo de câncer na família, ou múltiplos casos de cânceres que são relacionados do ponto de vista genético, como o câncer de mama e o câncer de ovário. Várias gerações são acometidas por esses tumores, esses mesmos cânceres ou os cânceres relacionados. Então, para a gente entender se há suspeita ou não de um câncer hereditário, quais são as informações importantes? Anote aí, quais são os parentes que tiveram câncer, qual é o tipo do câncer, onde o câncer começou, se foi da mama, se foi do pulmão, se foi da próstata, com que idade que esse parente, esse familiar fez o diagnóstico do câncer, se esse familiar já é falecido, com que idade ele faleceu. Alguns parentes podem ter o câncer mais jovem e falecer muitos anos depois de uma outra causa, isso porque a gente sabe que tem vários tumores que podem ter curas diagnosticados bem em estágios iniciais. E também informações sobre alguns fatores de risco. Se esses familiares, esses parentes fumavam, se eles fizeram alguma cirurgia, se eles tinham algum outro problema de saúde relevante. Essas informações devem ser obtidas de 3 gerações da família. E quem são essas gerações de familiares? Agora preste atenção. Quem são seus parentes de primeiro grau? Seus pais, seus irmãos e seus filhos. Os seus parentes de segundo grau, seus avós, seus tios e seus sobrinhos. E os seus parentes de terceiro grau, seus tios, avós e seus primos. E olha que interessante, muita gente se refere ao seu primo, filho do seu tio, como seu primo de primeiro grau. E na verdade, do ponto de vista genético, esse primo de primeiro grau é um parente de terceiro grau quando a gente faz essa análise na árvore genealógica que a gente vai
explicar mais adiante. Essas informações obtidas vão ser avaliadas na consulta de oncogenética ou aconselhamento genético para serem analisadas. O seu histórico familiar de câncer detalhado vai ser utilizado para construir um heredograma ou a árvore genealógica. O heredograma é a representação gráfica das 3 gerações da família com as informações de câncer e outras doenças e além dos seus fatores de risco. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar como que a gente faz e a importância do heredograma na análise da história familiar. Por que é importante a gente fazer o heredograma? O heredograma nos ajuda a visualizar os padrões de apresentação do câncer nessa família. Conseguimos também visualizar se todos os casos de câncer estão do lado da mãe, se existe caso alguns do lado da mãe e outros do lado do pai, então não são todos da mesma herança genética. Qual é o tamanho dessa família? Se por acaso de um lado a gente só tem homens, então isso dificulta a gente ver alguns tumores que são mais frequentes em mulheres. Entender também se existe casos em várias gerações, então todas as gerações são acometidas pelo mesmo tumor ou por tumores relacionados, e isso ajuda a nos definir qual é o padrão de apresentação no câncer, de câncer dessa família. Coletar todas essas informações pode ser um processo difícil mesmo, até porque alguns familiares se distanciam por uma questão de morar em outras cidades, ou mesmo vários já faleceram de outras gerações bem mais antigas, mas sempre que possível é importante trazer o máximo de informações com maior riqueza de detalhes, incluindo resultados de biópsias, cirurgias ou mesmo certidões de óbitos quando forem encontradas. Chegamos na parte mais importante desse vídeo: como a história familiar pode ser usada para ajudar você a se prevenir e não deixar o câncer chegar para você e para a sua família. Bem, com o heredograma em mãos e com as demais informações sobre os fatores de risco que podem impactar nas chances de desenvolver câncer, o primeiro passo é saber se existe a suspeita de alguma mutação genética hereditária que aumenta o risco de câncer. Essas mutações genéticas são variações na sequência do DNA que são passadas de geração em geração de pais para filhos. Nesses casos, está indicado o teste genético para identificar essa mutação genética hereditária. E assim, os familiares que herdarem a mutação vão ter o seu risco de câncer impactado por essa mutação genética. Por outro lado, os familiares que não têm a mutação, não herdaram a mutação genética, vão ter o risco de câncer médio da população geral. Para vários genes, como BRCA, P53, os genes da síndrome de Lynch, os genes são regiões do DNA onde a gente encontra essas mutações genéticas hereditárias, existem programas de acompanhamento específicos, com exames periódicos regulares, além de cirurgias preventivas, como por exemplo o caso clássico da atriz Angelina Jolie, que retirou as mamas e os ovários preventivamente para reduzir o seu risco de desenvolver câncer devido à mutação genética hereditária no gene do BRCA. Mas e se não foi identificado alguma mutação genética hereditária? O teste genético vem negativo. O próximo passo será analisar as características ou padrões do câncer familiar. Para alguns tipos de câncer, como câncer de mama, intestino, próstata, tireoide, linfomas, eles podem acontecer com maior frequência em algumas famílias, mesmo na ausência de alguma mutação genética hereditária. Nesses casos, todos os familiares devem ser acompanhados mais de perto, com exames periódicos mais frequentes, muitas vezes iniciados numa idade mais cedo do que o rastreamento habitual. E por fim, identificar os fatores de risco modificáveis nessa família, incluindo o estilo de vida, alimentação, tratar infecções do H. pylori, vacina para o HPV, e vale lembrar que tudo isso que a gente conversou nesse vídeo sobre a influência da história familiar impactando o seu risco de desenvolver câncer vai impactar diretamente nas chances dos seus filhos também terem a doença. Bem, como vocês podem ver, os segredos do seu passado podem ser a chave para você proteger o seu futuro. Se você gostou desse vídeo, curta e não deixe de se inscrever no canal. E se você tem história familiar de câncer, não deixe de fazer a sua avaliação genética de risco de câncer. Afinal, melhor do que tratar o câncer é preveni-lo.